Olá, pessoal. Estou aguardando vocês chegarem. Hoje vamos conversar sobre a série Made. Eu já deixei um monte de avisos para vocês de que hoje nós vamos, sejam todos super bem-vindos. Gabriela querida, Regina, Marina. Então hoje a gente vai, Ariadne querida, linda, sejam todos super bem-vindos. A gente vai falar sobre uma série que está impactando muito as pessoas e é muito interessante porque os comentários são extensos demais e com certeza em algum momento da vida de todos nós passamos por algo abusivo, nós nos demos conta de alguma questão. Marta, seja super bem-vinda, querida. Pessoal, sejam super bem-vindos todos. Então, eu estou dando aqui um prefácio aqui sobre o... Boa noite, Cris. Estou dando um prefácio sobre a questão do relacionamento abusivo e principalmente sobre a série que nós vamos abordar, a série Made. É uma série que está causando muito impacto em todos. Eu tenho certeza de que todos que estão aqui ou já passaram por isso, por algum tipo de abuso, ou têm conhecimento de alguém que já passou por esse tipo de abuso. E essa série, ela impacta muito, porque além de ser uma série super sensível, os personagens, os atores tiveram uma química muito perfeita e eu andei lendo. Olha, sejam super bem-vindos a todos. Hoje eu vou falar bastante no final, como sempre. Andréa, Luciana, sejam super bem-vindos. No final, como sempre, a gente vai comentar. Então eu vou ler os comentários e a gente vai trocar, fazer um bate-bola aqui, conversando e colocando aqui as questões no máximo que eu puder responder para vocês. Então, voltando à série, o que eu achei muito interessante, eu pesquisei bastante também sobre os atores da série e achei incrível a conexão que eles têm, inclusive que a mãe e a filha, não sei se vocês já pesquisaram isso, elas são mãe e filha na vida real mesmo. E eu já vou avisando vocês que eu vou dar spoiler, sim. Então, mesmo aquele que não assistiu, eu desejo que mesmo o meu spoiler, o que eu for falar, que vai acrescentar na hora que vocês forem assistir as partes que não assistiram, ou que incentive vocês para assistir essa série de poucos capítulos, de uma série muito boa. Então, vamos lá. Olha só, pessoal, olha a conexão que incrível dos atores, né? Eu dei uma lida, vi, claro, que a mãe e a filha são mãe e filhas na vida real, o que traz uma conexão muito importante. E também uma outra situação que me chamou muita atenção e que fez muita diferença com certeza na série, é que a Alex, que é a personagem, ela passou muito tempo com a filhinha postiça dela. Então, antes dela fazer as cenas, ela criou uma conexão real. Olha que incrível, tanto a mãe como essa avó postiça que é fora das telas, elas criaram uma conexão real com a menininha, com a filhinha. Então, aquelas conexões, aquela docilidade, aquele olhar além do personagem, é uma conexão real. E o mais interessante é que a série, ela trata exatamente disso. O que é conexão, o que é você estar junto, o que é empatia, o que é você conseguir ter a capacidade de se colocar no lugar do outro e o que é a sensação de pertencimento. Então, quanto que a gente mata e morre para ter essa sensação de pertencimento. Então, a Alex, ela veio de um lar abusivo, lá atrás, logo nos inícios, ela vem desse lar abusivo, mas ela não tem noção nenhuma, ela foi criada, ela nasceu nesse lar.
com violência doméstica. Então ela não tinha noção, ela cresceu nessa história, e é uma história que vocês vão ver que ela é transgeracional. Vou falar um pouquinho da transgeracionalidade para vocês verem como é incrível e como que a vida traz ininterruptamente oportunidades para a gente resolver os nossos traumas de um jeito ou de outro, e mesmo que não seja na mesma geração, ela vai pulando geração em geração, sistemas vão caminhando no sentido de resolução do trauma, que no meu modo de ver é o despertar da consciência para você se libertar e poder viver com mais autonomia, senão você vive sempre num sonambulismo, na mesma história, com variações de cenários, mas com a mesma sensação emocional, e no caso de traumas muito dramáticas. Então, vamos lá. A Alex, ela vem desse relacionamento familiar, nesta família disfuncional. Um pai violento, um pai alcoólatra, e que tinha essa questão da violência física, inclusive com a mãe. Então ela tem no início poucas lembranças dessa história dela, e ela vive uma atualidade onde ela aparece com o namorado dela, e esse namorado, ele também é um alcoólatra, ele bebe, e ele tem algumas cenas que também não são muito claras, que são cenas, logo no início, que são cenas de violência. Bom, a história acontece quando a Alex, ela decide também, e eu vou salpicando a história, mas eu quero falar bem o conteúdo da questão da conexão, a importância da conexão, a importância do ser cuidado e quem cuida de quem. Então, ela foge da casa do namorado com a filha. E ela foge e ela precisa ir de encontro com essa mãe. Essa mãe é uma mãe também muito disfuncional, e é a mãe que ela tem, a família que ela tem. Ela, num primeiro momento, ela não fala desse pai, é a família que ela tem, só que é uma mãe que não se conecta com ela, pouco escuta. E a filha está precisando de ajuda, ela está precisando de muita ajuda, e essa mãe está com um relacionamento. É visível que esse relacionamento é um relacionamento muito estranho. Esse relacionamento, ela diz que o cara é australiano, ele é bem mais jovem do que ela, que não tem problema nenhum, mas lá na visão do cenário, tudo fica estranho, tudo fica esquisito, e a mãe trata a situação com normalidade. Ela mora num trailer junto com esse namorado também. A filha vai pedir ajuda. Gente, boa noite para todos vocês, tá? Depois vou falar com cada um, né? Mas vou passar as informações dessa série. Olha que interessante. Então, a mãe é uma mãe que fala muito mais de si, tem pouquíssima capacidade de ouvir e empatizar com essa filha. Até aí, ninguém está entendendo que essa mãe tem o adoecimento que a gente vai saber mais na frente, que é o adoecimento que a gente dá o nome de transtorno bipolar. A gente não sabe, a gente sabe que é uma mãe que não conecta. E também a gente não sabe o que acontece com essa mãe, o que aconteceu. Ela passa uma informação de que está muito bem, muito feliz, embora as evidências sejam que é um relacionamento que ela vive muito estranho. Ela acolhe a filha, diz que acolhe, mas não acessa essa filha, e acolhe de modo distante. E em alguns momentos, quando a filha mais precisava desse apoio, a mãe não dá o acolhimento. Tem uma cena dela indo comer, e de um modo assim bem que ela não tinha saída, a Alex, né? E ela acabou indo comer com a mãe e esse namorado da mãe, e ela tá totalmente sem dinheiro, e tem todo um movimento aí de advogados onde a Alex está se separando, e tem algo que ela precisa desse acolhimento, porque ela precisa trabalhar também. Ela é uma mãe que está com uma filha, tendo que cuidar dessa filha, e nem tem possibilidade de direito de trabalhar.
e ela é convencida a comer com o casal, com a mãe, com o namorado da mãe, e ela se vê obrigada, como se fosse uma armadilha, a pagar o jantar que ela nem queria ter ido. Então esse tipo de situações que se repetem nessa trama, onde a pessoa é levada a fazer algo, não tem saída, e quando ela se vê, ela já está numa armadilha onde ela acreditou, não conseguiu dizer não, e ela não sabe nem como sair direito, faz parte dessa trama perversa abusiva. Então ela vem desse lugar e ela decide sair dessa situação e vai sofrer lá no tribunal algumas questões onde a família do ex-namorado lá está pedindo a guarda da criança, e tem toda uma situação muito complicada de início, onde ela até fica um pouco sem a guarda da criança e ela acaba indo para um abrigo, onde as mulheres que sofreram abuso estão. Então aqui é a primeira parte dessa série, né? Então o que a gente pode pensar muito para a gente fazer um resumo dessa primeira parte da série é que ela teve a consciência de estar numa situação de abuso, ela correu risco de vida, ela teve a consciência de estar correndo um risco de vida e ela decidiu pagar o preço que fosse para sobreviver e levou a filhinha dela. Ela foi pedir ajuda para a mãe e a mãe deu uma meia quase nada ajuda, porque ela estava meio delirante no universo dela de negação de realidade, porque ela estava numa realidade também bem complicada, fantasiando que a realidade era maravilhosa e que essa pessoa que ela estava era uma pessoa maravilhosa também. Então aqui a gente vê duas coisas muito importantes nessa série, nesse primeiro momento. A gente vê já um mecanismo de sobrevivência muito importante da Alex, e esse mecanismo de sobrevivência diz: eu faço o que for, eu saio com a roupa do corpo, mas eu preciso viver, eu quero levar a minha filha. E ela, ao contrário da mãe nessa versão, porque a gente vai falar de um sistema de abuso, o sistema que ela viveu com a mãe, que a mãe é um trauma que a mãe passou e como que a mãe lidou com esse sistema abusivo. Na versão da Alex, ela está lidando também com esses recursos de ir embora, a mãe também foi embora, levou a Alex num determinado momento e ela leva a filha, embora ela não tenha muita lembrança do que aconteceu. Mas esses mecanismos de sobrevivência, eles funcionam tanto para a mãe quanto para a filha. É interessante saber que ela tem de onde tirar a saída quando as coisas estão muito, muito difíceis. Ela tem esse modelo, ela tem uma mãe que fugiu para sobreviver e ela repete o mesmo cenário, mesmo que seja inconsciente, mesmo que ela não se lembre, ela faz transgeracionalmente o mesmo mecanismo para sobreviver. Esse é um ponto de sobrevivência. O ponto do trauma é o que é um relacionamento abusivo e como que chega num ponto onde eu não percebo que eu estou nessa relação abusiva. Então a gente vai voltar de novo e vamos pensar na relação da Alex com a Paula, que é a mãe. Nessa relação, a filha, desde muito cedo, ela teve que ficar adulta, ela teve que cuidar de uma mãe totalmente desequilibrada. E ela continua assim desde muito cedo. E por que ela fez isso? Por que a Alex fez isso? Porque ela não tinha saída. E quando eu vou falar dessa série, vocês podem ampliar e pensar em todos os tipos de relacionamentos abusivos de filhos e mães, que existe uma mãe perversa, pais perversos. Muitas vezes esses filhos, eles não têm outra solução para se sentirem acolhidos, para sentirem que eles têm uma percepção de pertença, senão eles vão ficar literalmente desamparados. Então eles invertem a situação, eles precisam amparar pais disfuncionais para terem um olhar
por menor que seja, de existência, de feedback, de volta de existência. Então, eles são acostumados a não ler os próprios sentimentos e se tornarem extremamente empáticos a esses pais que têm as suas infinitas demandas. A mãe da Alex no filme, ela é uma mãe muito desequilibrada, ela tem esse transtorno bipolar, ela vive a maioria das vezes em estado de mania, que significa que ela está num up muito fora da realidade, sem enxergar quase nada do que acontece à sua volta, com um olhar para si mesmo de magnanimidade. Ela se imagina, ela delira que ela é uma super artista, ela imagina que ela vai fazer uma exposição num lugar e a filha leva as coisas da mãe que estavam na casa do pai, que a gente já vai falar do pai também, e ela compra a história da mãe. Ela não tem também muito discernimento, embora ela tenha um discernimento, ela não tem a agressividade saudável, ela não pode viver isso, porque é uma mãe enfurecida, que enlouquece com a realidade. Então ela fica subjugada, ela precisa atender a esses desejos delirantes dessa mãe. Ela leva essas obras de arte, essas pseudo-obras de artes, para uma galeria, quando a mãe está totalmente convencida de que ela foi convidada. Uma percepção totalmente distorcida da realidade, e quando ela vai falar com o galerista, com o dono da galeria, ela vê que a conversa nem foi essa, foi uma conversa educada, e que sugere que se ela tivesse obras, poderia ser uma pena que ele não colocou, mas em momento algum ele convidou ela para expor, e ela já fez essa formulação. E a questão pior é que essa filha, ela vai de coadjuvante e ela emudece, ela não tem nem o que falar para essa mãe, porque qualquer coisa que ela fosse falar, talvez o surto de ira dessa mãe, ou a fragilidade dessa mãe, ia deixar essa filha mais deslocada ainda. Então essa filha aprendeu a se calar, aprendeu a não saber nem se posicionar, e com isso ela parte para a vida em relacionamentos onde ela também não sabe se posicionar, porque ela não aprendeu isso, ela não tem esse modelo de posicionamento. O outro se posiciona e eu obedeço. Então ela foi doutrinada desde muito cedo a não ler os próprios sentimentos e a ler de modo cego o sentimento dos outros. Então o eu existe em função de cuidar e acolher o outro. E aí ela vai para essa relação com esse rapaz, com o Sean. Quando ela vai para essa relação com esse rapaz, ela repete o modelo. Então ela vai e ela é obediente, mas ela tem uma autonomia dentro dela. Ela gosta de escrever, ela quer evoluir dentro daquilo que é o propósito dela. Então ela tem esse fogo de identidade, de viver a autoidentidade dela, de viver a identidade dela, a autonomia dela. Só que isso, o que vinga, o que ficou mais forte na trama? Ficou mais forte a repetição de um cenário que ela foi acostumada. Então, para ela não se sentir desamparada, ela ampara. E esse Sean, por mais que no início ele começou com aquele love bombing, ele começou com aquele amor esfuziante, e o que aconteceu é que eles acabaram ficando juntos, e depois de um tempo aparece a cena real de quando ela engravidou, que a princípio fica tudo muito confuso, a gente participa da trama como quem participa de um relacionamento abusivo, porque parece tudo muito interessante, e ela vai querer sair de casa, mas aonde que está a violência? Como que fica essa violência desse cara, e ela querendo sair, mas a coisa é tão obnubilada, ela é tão... parece que tem uma névoa de percepção
quando existe um relacionamento abusivo, que ela não sabia nem direito e nem vinha na mente dela o abuso que tinha acontecido. E a gente, como espectador que nós estamos assistindo, a gente também não vem. À medida que ela ganha consciência, nós também vamos ganhando consciência. Para vocês verem que a gente tem uma sensação de que algo não está bom na cena, que algo não está bom no sistema, mas ainda assim as coisas não são muito reveladas. Então é muito interessante porque era exatamente o que estava acontecendo com a Alex. E por que não vinha à mente? Por dois motivos. Primeiro, porque ela tinha, né, por conta de tanto trauma, uma mente embotada. Ela não conseguia nem formular um pensamento linear sobre o que de fato estava acontecendo com ela. Mas chegou um momento que ela teve uma saída abrupta para sobreviver. No decorrer do filme, a gente vê as cenas, quando ela vai relembrando, as cenas de que ele quase quis matar ela quando ela falou que estava grávida, queria que ela abortasse de todo jeito, como ela sofreu com as tiranias que ele fazia, com o medo de que ela pudesse ser literalmente espancada e a filha dela pudesse correr riscos severos e que provavelmente correria mesmo esses riscos. Então ela, à medida em que ela foi lembrando, ela pôde tomar cada vez mais posse da identidade dela e de reconhecer que sim, isso era abuso. Sim, ela sofreu coisas muito severas. Sim, ela estava traumatizada e sim, ela tinha gatilhos emocionais muito importantes. E ela teve uma resiliência muito grande e é muito interessante da Alex, que ela encontra um emprego que era aquilo que ela estava dando conta de fazer naquele momento. Ela precisava sobreviver, precisava de dinheiro e ela foi ser uma maid. Em português, ela foi se empregar na casa de outras pessoas e fazer faxina. E ela conheceu, foi muito interessante, porque ela conheceu vários tipos de pessoas, em cada casa um tipo de família, e ela começou a perceber que existiam muitos cenários muito diferentes do que o que ela viveu. E como ela gostou sempre de escrever, ela começou a escrever. Cada casa que ela ia, ela escrevia os cenários das famílias, do que ela imaginava que seriam as famílias. E com isso ela foi também tendo um aprendizado de que tudo podia ser diferente e era daquilo que ela tinha na matriz da vida dela. Além disso, o que aparece muito no filme, que é muito rico, é a sororidade, né? Como que muitas pessoas se ajudam e como que ela foi buscar ajuda. E aparece aquela Denise que recebe ela no lugar de, entre aspas, refugiados, aquele lugar escondido de pessoas que sofreram abuso, e que ela também era uma heroína ferida, ela também tinha sido abusada, ela também em determinado momento ela revela a própria história e é uma guerreira que ela pode hoje ajudar outras pessoas, assim como mais para o final da trama a própria Alex ajudou com os atributos que ela tem da escrita no grupo de mulheres, ela se ajudou e ajudou outras. Outra coisa que apareceu, que foi muito marcante, que foi o aviso, e isso é uma coisa que é muito forte, que eu sempre falo para os meus pacientes, porque não é incomum e não é nenhum crime que aconteça, embora seja muito perigoso. Ela saiu, ela despertou, ela soube que ela estava num relacionamento abusivo e ela caiu de novo na arapuca. Então, uma das conhecidas que ela conheceu nesse abrigo, ela contou, é difícil você não voltar, mas você precisa se honrar. Eu já vou falar sobre a comprovação do abuso psicológico já. Eu só não vou ficar lendo tudo aqui porque eu quero seguir meu raciocínio, mas eu vou voltar em tudo que vocês estão falando. Então, como que ela, pela segunda vez, ela volta, e daí ela volta para a relação abusiva, mas de novo, que é o que eu chamo de volte a dormir, ela volta no encantamento,
onde o Chan, ele mostra que ele está cuidando da mãe, a mãe tem uma espécie de quase surto psicótico, né? Porque ela descobre que e ainda assim nega essa história, né? Que o parceiro dela some, e a filha descobre que ele está recebendo aluguel da propriedade que ela tem, que era a mãe tem, que era uma propriedade herdada de família, e ele faz aquele golpe financeiro que também faz parte de relacionamentos abusivos. Nessa trama toda, a Alex, ela estava sendo acolhida, ela e a mãe, por um conhecido, que conhecia o Chan também, e que ficou encantado pela Alex. Então, nessas histórias, a Alex morou em vários lugares que não vem ao caso aqui, mas vem ao caso por um motivo só, que eu vou falar já. Como que essas relações abusivas, elas interferem no progresso da vida das pessoas. Então, nesses lugares que a Alex morou, que eram pessoas muito generosas, até teve um casal que recebeu ela, foi muito difícil dela conseguir, eram duas pessoas muito generosas, mas ainda assim a própria família abusiva estragou o cenário a ponto de tirarem ela do lugar. A gente pensava assim, não, agora ela encontrou um lugar e ela vai continuar porque essas pessoas são muito legais. E é um golpe quando o próprio Chan acaba bebendo no aniversário da filhinha e ele entra na casa dessas duas pessoas e dorme no sofá das pessoas. Então existe um processo de invasão de privacidade dela, da Alex, e um desrespeito da privacidade que é ilimitado. Então não dá para confiar, é impossível confiar. Então quando a mãe chega na festa da criança, que tem uma parte que acontece isso também, eu pelo menos eu ficava o tempo todo com medo que a mãe fosse estragar tudo por conta de algum surto delirante dela. E nessa ocasião a Alex, ela estava sendo acolhida também por um rapaz que estava muito bem de vida e que conhecia o Chan e que estava encantado por ela e que tinha um filhinho e era separado também. Então ela estava lidando com ele, mas ela estava emocionalmente muito debilitada e com dificuldade até de se entregar e conhecer e saber que existem pessoas que podem ser afetivas e podem ser generosas sem que venha algo em troca ou sem que venha uma tempestade depois. Ela nunca viveu isso daí. No final das contas, ela pede acolhimento para ele porque ela fica sem moradia nenhuma. Essas pessoas que estavam deixando ela morar num lugar, elas, depois dessa história do Chan, elas tiram ela totalmente da casa delas e ela fica literalmente sem moradia, e a mãe também, porque o ex-namorado fez esse golpe financeiro nela. Então olha que interessante, ela pede, ela não tem para onde ir, ela pede moradia por um tempo para esse rapaz, ele muito generoso, ele oferece, e parece que surge um pouco de clima, mas ela não está preparada. Então, uma coisa que eu andei lendo, que falaram assim, olha, como ela é mimada, né? Ela podia ter aceitado, ele ia resolver o problema da filha, e ela não aceitou, da filha dela e dela, o cara tinha dinheiro, e por que ela não aceitou? Então, eu vou responder para vocês por que ela não aceitou. Porque simplesmente ela estava adoecida, ela não tinha condição nenhuma de entender nem o que era afeto, ela não sabia receber amor legítimo, ela não tinha esse aprendizado. Para ela, amor era dor, ela estava muito sofrida, ela não sabia nem direito onde ela estava e ela ainda não estava liberta totalmente do amor abusivo, que não é amor. E o que acontece? A mãe dela tem um surto naquele momento e quem vai salvar a mãe é o Chan, que ele vai lá de carro e ajuda muito. E esses caras que eles são perversos, eles são muito bons
para ajudar as pessoas quando elas estão doentes, quando tem necessidade. Eles são ótimos para fazer isso daí. Eles se tornam as pessoas melhores do mundo. Dão remedinho, põe do lado da cama, ajuda a mãe naquele momento. Então, naquele momento que ela mais precisou, tá, desconecta, ele, teoricamente, acolheu ela e acolheu e ajudou mesmo. De fato, ele ajudou. E o que aconteceu? Ela ficou muito agradecida. A mãe acabou sendo internada, e aí que é interessante, porque aí a mãe, ela foi literalmente diagnosticada como uma pessoa que tem transtorno bipolar. A mãe estava muito, muito delirante, com estado de mania, ela não estava nem dando conta do corte, ela tinha cortado aqui, ela podia ter morrido, uma artéria. Então, ela estava tão delirante que ela podia ter morrido sem perceber, olha isso. E aí ela fica na clínica, a revelia, mas tem que ficar mesmo, até porque a Alex não tinha nem para onde levar, e o Sean traz a Alex para casa dele, e ela, como um agradecimento e um entendimento de que isso sim é amor, sim, eu estou sendo cuidada, o meu abusador está cuidando. Ela apaga o abuso e ela entra nesse breu de novo. Ela entra nesse breu, que é o que eu falo, que às vezes a pessoa volta, porque ela não conhece outro tipo de amor legítimo, ela não conhece. E ela não fez o luto daquilo que não é possível, ela não entendeu o adoecimento. Mas olha como é sistêmico, a mãe já começou a mostrar que era doente, teve que ser internada numa clínica, e ela precisava perceber que esse relacionamento dela também era doente. Então o que acontece? Ela volta com o Sean, e ele a princípio parece ser a pessoa melhor do mundo, que é o love bombing de novo. Eu acredito que ele até tenta ser, mas ele não é isso só. E o abuso começa muito pior depois, e de uma maneira muito drástica, porque ela fica sem dinheiro, não consegue trabalhar mais, e ela acaba o dinheiro que dava para o celular dela funcionar. Ele falou para ela usar o celular dele, porque ele estava tendo que trabalhar muito, ela não podia trabalhar, era para ela cuidar da filha, e ela tinha ficado com o carro, aquele cara, o Nath, ele falou assim, não, você fica com o meu carro. Ele tirou ela da casa dela, porque ela acabou não dando conta, e ele percebeu que ela estava envolvida de novo com o ex-namorado, e ele falou assim, olha, agora meu limite acabou. E ela volta de fato para morar com o Sean. Quando ela está morando com o Sean, o que ele faz? A segunda coisa que ele faz, ela acorda para ir trabalhar, que ela queria trabalhar como empregada doméstica, que precisava ter o dinheiro dela, ela estava acreditando que ela ia poder ter autonomia. E quando ela acorda cedo, ela está literalmente sem carro, no meio de uma, entre aspas, floresta, que tem uma casa trailer lá, né? Então ele faz isso porque o argumento dele é que ele devolveu o carro porque ele ia ter ciúmes dela ficar com o carro oferecido por aquele rapaz. Com isso, ela fica literalmente aprisionada, mas totalmente aprisionada. E o que é interessante, que ela vai ficando aprisionada, aí aparece de novo em cena que eu não falei ainda, o pai dela está nos Alcoólicos Anônimos junto com o Sean, então eles se tornam amigos. A revelia da Alex, nisso a mãe ainda está internada, e o que acontece? Ela pede para o pai não ficar, porque o pai, ela tem memórias da violência desse pai, e aí ela não é levada em consideração. E com o passar do tempo, eu achei muito, muito, muito interessante nessa série, porque apareceu uma cena que está no meu livro. Olha que coisa incrível, que é como se a pessoa estivesse num poço fundo, e ela vai se afundando num poço e ela não consegue sair. Ela cada vez vai se afundando mais. Eu achei fantástico, porque o meu livro tem isso, como explicação de quando você tem um sequestro de alma. E na hora que ela
acorda desse poço, que ela começa a ter forças, ela vai lá escalando, 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 até que ela sai, consegue sair, arruma forças para sair desse poço. No meu livro eu coloco que é a gente mesmo que se puxa do outro lado do poço, a gente puxa um pedaço da gente, mas eu achei fantástico, fantástico como que usar a mesma analogia simbólica, para vocês verem que é um poço escuro, sem vida, e que a pessoa literalmente pode morrer, mas o grito de vida de repente vai mais forte e de novo, ela pega a filha, ele sai, e aí ela vai só com a roupa do corpo mesmo, vai para a estrada, ela não tem condição nenhuma de andar com a menina no colo, e ela o tempo todo conectada com essa criança, que é muito emocionante ver essa conexão. E eu vou dar um salto aqui, vou pular para outra parte de uma das casas que ela atende, que é uma das mulheres mais arrogantes que ela atende, muito, muito arrogante. E essa mulher, no final das contas, é quem acaba dando uma ajuda muito importante para ela. E uma coisa que é muito interessante é que ela conseguiu conectar com a humanidade dessa mulher pelo escrito que ela esqueceu na casa dela. Então, uma das coisas mais interessantes é como que essas sincronicidades acontecem. Então, ela esquece um escrito, acontecem coisas na casa dessa mulher. Quando a Alex estava lá, uma sensação de querer ter um pouquinho mais de vida, ter um pouquinho mais de prazer na vida. Então ela faz algumas artes lá na casa dessa mulher, ela ousa fazer um pouco de arte, mas é alguma coisa meio que assusta e ao mesmo tempo é fugaz, porque no final das contas não dá em nada. Então acontece toda uma trama, a humanidade das duas se encontram, o sofrimento dessa mulher aparece, a história dessa mulher aparece, e elas podem, nessas passagens, ter um momento de ajuda recíproca, porque a Alex também ajudou ela em dois sentidos. Primeiro, porque ela escreve, ela revela aspectos difíceis dessa mulher e bate de uma maneira muito importante para ela, que ela tem um auto-reconhecimento muito bom. E outra coisa, em situação da maternidade, que a Alex era muito afetiva e ela era expert em conexão. Então ela teve essa conexão com a filha, ensinou essa mulher, essa advogada, na conexão com esse filhinho que faz parte da trama, não é? E a história vai se desenrolando de tal modo que a gente vê o propósito da Alex e como que ela vai indo atrás das próprias dores dela. Então ela, no meio do que ela está indo nas casas, ela vai numa casa onde ela encontra uma espécie de sótão, que parece que a mãe de um rapaz, que era um bandido lá de uma localidade, parece que ela tinha uma relação abusiva, talvez, com esse filho, e prendia o filho numa espécie de sótão, meio porão, sótão, na casa. E quando ela entra nesse sótão, nesse meio porão, ela tem uma crise de pânico, totalmente, mas fica muito mal. E ela vai atrás disso, ela faz, entre aspas, um EMDR, um reprocessamento com ela. Então ela resolve, por conta própria, entrar nesse lugar para ver por que deu esse gatilho de ter pânico. E naquele momento abre uma porta para ela lembra, ela é escondida num armário, que ela voltou na casa desse pai, reconheceu que tinha um armário lá, mas as memórias estavam totalmente confusas e difusas. Isso aí é trauma. Naquele momento ela lembra que ela estava aterrorizada, morrendo de medo desse pai violento, e que a mãe arranca ela do armário e ela foge com a filha, que no caso era a Alex, e elas vão embora à torta direito, que essa mãe também é totalmente desregulada, mas ainda assim ela se conecta e quer salvar essa filha também. Então, por mais em desequilíbrio e muito desequilíbrio que essa mãe estivesse, ela deu o sentido da sobrevivência para essa filha. E interessante que essa filha,
ela reclamou a vida inteira que esse pai não foi salvar ela dessa mãe desequilibrada. E no filme, no decorrer do filme, mostra que ele também era muito desequilibrado e que ele tinha uma violência física que nem ele lembrava porque ele era alcoolista. Então, ela estava, entre aspas, no barco sem cachorro. Mas nessa história toda, a mãe, com toda a fragilidade que tinha, era meio histriônica, delirante, ficava seduzindo os homens, tal. Com tudo isso daí, ela ainda quer levar essa filha e leva e dá o melhor dentro das próprias limitações para essa filha. E salva ela desse tipo de abuso e de violência. A gente não sabe também direito que tipo de trauma que essa mãe passou e como que ela foi ficando negacionista pelos abusos ou não, mas a gente já pega ela no meio do caminho mais delirante. Agora, ela, quando ela está a Alex, quando ela vai para buscar a própria cura emocional, ela faz grupos terapêuticos e ela vai atrás desse mal-estar, desse pânico que ela tem, ela lembra que ela estava dentro de um armário que a mãe tirou ela. E depois essa cena é muito interessante porque essa cena se repete e a filhinha também desaparece quando está na casa do Sean e ela está muito assustada também dentro de um armário, repetindo a transgeracionalidade, e ela repete o mecanismo de sobrevivência aprendido pela mãe e ela tira a filha e também foge pela segunda vez. Só que nessa segunda vez ela está muito mais desperta, porque ela já tinha despertado um pouco e aqui ela desperta muito mais. E ela sabe que ela não vai voltar mesmo. No início ela já sabia que não ia voltar, ela tinha certeza que não ia voltar e ainda assim ela caiu nessa armadilha, para vocês verem como que precisa de ajuda. E tem histórias dessas moças de abrigo que não voltaram, que voltaram para situações de abuso que ela reencontra na rua. Então é algo silencioso, obscuro e muito complexo da própria pessoa sair. Por isso que quem está de fora de relacionamentos abusivos, era só sair. Por que ela não saiu? Que boba que ela não saiu, né? Eu tô falando boba, mas tem bobo também. Eu atendo muitos bobos também. Então, que bobo, nem saiu. Tá na cara que ela tava querendo o dinheiro dele, que ela tava querendo manipular. Só não viu que é trouxa, né? Ou ao contrário, fala assim, não, ele era tão bonzinho, porque não apareceu, ninguém viu isso daí. Ninguém viu, olha, era louca mesmo, ela quis sair de um relacionamento onde ela tinha tudo de bom e do melhor. Só que ninguém sabe o que acontece nos bastidores, ninguém. Essa violência, ela além de ser silenciosa, ela é sinistra. Ela é muito sinistra, porque a própria vítima, para perceber, quando ela já tá na teia, quando ela percebe, mesmo assim ela fica confusa achando que ela muitas vezes ela é abusadora. E eu vi uma analogia com teia de aranha, a gente fala de teia, e essa analogia ela é perfeita, porque a teia a aranha te pega, ou o aranho te pega, e na hora que você quer sair, e você percebe que você está numa teia, você quer dar um salto, e de repente a teia gruda, ou aumenta a teia, porque a aranha sabe tecer mais teia. Então precisa prestar muita atenção para saber que lugar que você, como que você sai. E aquilo que eu falo, ganhar no jogo aqui é sair do jogo, não é tentar sair da teia, é pular fora. E no final das contas, ela consegue fazer isso. E ela vai lá e ela vai atrás do propósito dela. E ela tem uma coisa que é muito interessante, que é as ajudas que as pessoas vão encontrando e as sincronicidades. Então ela teve a ajuda de outras mulheres, ela teve a força dela mesmo de ir atrás do sonho dela e ela conseguiu, ela mudou de estado. E aqui para finalizar essa análise, só para contar da resolução sistêmica dessa situação de abuso da Alex, olha que interessante. No caso dela, ela queria porque queria sair da cidade dela, ela precisava. Vocês veem que o ex-namorado dela invadiu a casa, a mãe também invadia, quer dizer, era um sistema de abuso muito grave, como eu já vi, infelizmente, vários desses daí, onde a pessoa, não é comum,
mas é muito grave, onde o contato ele é tão lesivo que destrói a vida social, destrói patrimônio, destrói a vida social. Então, destrói trabalho. A pessoa está no trabalho, a mãe vai lá e invade, ou o namorado, o marido vai lá e invade, ou fala um monte de bobagem, cria aqueles flying monkeys. Quer dizer, existe um monte de jeitos da pessoa não se dar bem. Então, dependendo do caso de abuso, a ideia é cair fora, dependendo. No caso dela, ela foi embora e ia levar a mãe. Ela tinha esse afeto por essa mãe. A mãe estava numa situação de novo abusiva, de novo delirante. E ela queria porque ela tinha esse amor pela mãe. E a mãe, dentro do devaneio dela, e ela estava melhor depois que ela saiu da internação. Ela conseguiu conectar mais. Ela não estava tão fora de órbita com aqueles pensamentos totalmente aleatórios e desconexos, e ela consegue em alguns momentos enxergar a filha, mas ela não abandona a negação de realidade. Para ela é muito difícil, e ela decide que ela vai embora com a filha, e ela percebe o sistema que ela está. Ela tem um momento que faz um vácuo, onde ela dá uma percebida e ela se conecta mais com a filha. E a filha tem a certeza que vai começar uma nova vida com essa mãe. Larga aquele sistema abusivo lá, larga o pai, que eu nem entrei muito detalhe desse pai, mas eu falei no começo, é um pai abusivo, um pai que reconhece, mas no começo do filme descarta ela também. Então é uma pessoa que não dá para se confiar e que ele vive meio out também. Então ele larga, o Chan devolve a guarda para ela, porque ele teve uma autoconsciência de que ele não dá conta dos próprios surtos que ele tem, e que ele realmente é adoecido. Ele tem um ganho de consciência, e isso liberta ela mais ainda. E isso é um caso específico, porque não é comum, mas também não pode acontecer. Então ele percebe que muito do que ele tem é por conta do alcoolismo, que ele se transforma, aquele outro eu vem à tona. Ele é super violento, super abusivo, e ele fez o que ele não queria, que era assustar a filha dele. Então ele entrega a guarda, ele percebe, ela se liberta e ela vai viver o sonho dela, porque ela entrou na faculdade que ela queria de letras, para escrever os contos dela, que deu nessa série, que é fantástico. Então é totalmente real essa série, isso que é mais impactante também. E aí ela quer levar essa mãe. Então ela já se libertou desse sistema com o ex, com o pai, e ela vai embora. E ela quer levar a mãe. Só que a mãe, ela não consegue. No final ela não consegue. Ela volta para o sistema de negação. Ela está trabalhando numa loja e o cara nem aparece muito. Já tem aquela postura de... que não se envolve com a Alex, e ela lá inventando uma história de que porque teve uma noite de sexo boa, porque ele largou a mulher, que a gente nem sabe a essa altura se é verdade ou não, porque ela contava a história do outro que também não era verdade. Mas ela é adulta e ela decide ficar com o cara, por mais que a filha insista. E aí a filha... finalmente ela lida com a própria impotência em relação à mãe, que também é curativo para ela. Que essa mãe, ela tem a questão dela, ela é uma adulta e ela faz as escolhas dela, e ela cuidou dessa mãe, ela precisa agora cuidar dela. E aí ela rompe, na minha percepção, esse ciclo, porque ela vai literalmente cuidar dela. E depois do filme que eu fui pesquisar, ela tem um nome dela no Instagram, ela tá maravilhada com o sucesso da série, que é fantástico, e é a vida dela. Tem algumas coisas que foram um pouco diferentes na série, porque na série ela teve mais acolhimento dessas mulheres que ela foi trabalhar do que ela teve na vida real, mas tudo é possível. Tudo é possível. E a série, ela fecha assim com chave de ouro, porque ela consegue, ela conquista. E a cena que ela aparece lá no morro, chegando lá na cidade, é uma cena real, que existem fatos reais. Então é uma história
maravilhosa, sofrida, sensível, de autossuperação, e mostra como que a transgeracionalidade ela se repete no sentido da libertação traumática, e ela pegou essa onda e ela de fato, na versão dela, a versão da mãe não deu conta até um pedaço, e a versão dela deu, ela foi atrás. E ela fez isso por ela, pelos antepassados e pela filha que vem na frente. Então ela fez isso por toda a história da família. Então a criança dela, na criança da filha, puderam ter uma conexão real e se libertar. E ela está casada e tem mais 3 filhos, só para vocês saberem. Tá? Então essa é a minha visão aqui dessa série. Vou dar uma olhada aqui no que vocês comentaram, apesar de que eu falei muito hoje e eu não sei se vai dar tanto tempo, senão é só que essa live tem 1 hora só, acho que vai cair. Mas a gente pode falar, se vocês quiserem me mandar pelo direct, me mandar pergunta, a gente pode continuar conversando, tá? Acho legal que ela acredita nas próprias lembranças e percepções. Lembrou que o pai era abusivo e não duvidou. Sim, total. Mas isso aqui já é quando ela conseguiu lembrar, porque para vocês verem como que o processo ele é forte, né? Ted, que legal. Vamos lá aqui. Era carente de cuidados, é exatamente isso, né? E por conta disso se tornou essa mulher disfuncional. Exato. Tá falando da mãe. Minha mãe não era bipolar, porque assim, não obrigatoriamente uma mãe bipolar acontece isso que aconteceu no filme. Até é bom a gente colocar isso daí, tá? Mas eu precisei cuidar dela financeiramente por muitos anos, mesmo ela já sendo casada pela 2ª vez. Eu era assim, precisava cuidar dela. Pois é. Então tem muitas histórias que acontecem e que a vida vai levando as pessoas a serem e agirem de determinada maneira, mas eu acho que o principal é que, seja a trama que a pessoa estiver envolvida, eu acho que a gente está aqui para despertar. Então, nem todas as tramas são abusivas, algumas tramas são de profunda reflexão e de entendimento do que é o cuidar e o que é ser cuidado, tá? É difícil provar, isso aqui é uma questão importante, abuso psicológico. É muito, muito difícil, precisa muitas vezes de profissional muito competente para conseguir enxergar essa trama abusiva, mas a gente tem uma coisa muito fantástica. Primeiro são essas lives, estes filmes, e agora existe uma lei, não sei se vocês sabem, que essa lei define que abuso psicológico ele é algo punível e que a gente tem vários jeitos de perceber, de entender que existe abuso psicológico. E a gente está fazendo, eu estou fazendo junto com o pessoal aí, um programa para a gente instituir que haja uma lei que exija que alguns testes sejam feitos, porque esses testes são divisores de águas para saber se existe uma patologia perigosa e mesmo que camuflada em relacionamentos afetivos, pseudoafetivos. É isso, pessoal. Então, eu acho que eu desejo ter conseguido passar para vocês o máximo de informação possível sobre essa série fantástica. E o que eu tenho para dizer para vocês é: quanto mais despertos, melhor. Então, eu agradeço muito que vocês estivessem todos aqui juntos e eu junto de vocês, para a gente poder expandir esse despertar da consciência. Então, quem quiser conversar, comentar mais, pode me mandar no direct ou mesmo nas postagens. Aqui é uma rede que nós estamos todos conectados, então existem diálogos que a gente vai tendo dentro das postagens, que é muito importante. Eu estou sempre interagindo com vocês, estou sempre presente, fazendo o meu servir e despertando e me despertando, porque eu faço parte dessa jornada do despertar, tá bom?
Então, quanto mais despertos, melhor. Com muito carinho para vocês e um beijo grande e até a próxima semana.